Para falar então sobre esse assunto, eu gostaria de dizer algo que aconteceu comigo quando eu e a minha esposa estávamos voltando de uma viagem. Bom, nessa viagem aconteceu que nós estávamos na véspera de carnaval. Eu ia falar Natal. De carnaval. E nos aeroportos, a movimentação intensifica bastante nessas épocas. E a gente estava retornando de Brasília com ponte, com uma parada lá em São Paulo. Então, o que aconteceu? Bom, nós estávamos com o nosso voo de volta para Santa Catarina, o último voo, atrasado em 1 ou 2 horas, e tentando entender o que nós devíamos fazer para garantir o voo de volta, que havia, de acordo com a informação que a gente recebeu, sido remanejado. Nós pegaríamos um outro voo e por isso a gente precisava fazer o check-in, fazer todos os procedimentos necessários para que a gente voltasse com aquele voo programado. Mas ali nós já tínhamos motivos de sobra para estarmos realmente estressados e irritados com aquela situação. E foi aí que, no momento em que eu e a minha esposa estávamos indo para o check-in, se eu não me engano, na verdade, se preparando para embarcar no voo, nós estávamos subindo do piso térreo para o primeiro andar. E aconteceu algo que me irritou muito, me tirou do meu ponto de equilíbrio, me tirou do sério. E foi aí que depois que a gente tinha passado por tudo isso, indo, como eu estava falando, de um piso para o outro, a caminho do voo, uma fila enorme para subir através das escadas rolantes, e eu ali com 3 malas de viagem em um carrinho. Eu e a minha esposa entramos naquela fila para subir a escada rolante, e sem perceber o que estava ali prestes a acontecer, ou seja, o carrinho é algo que não caberia ali para subir a escada rolante por causa do tamanho dele, enfim. Eu continuei naquela fila junto com a minha esposa, e assim que nós estávamos prestes a 1 metro mais ou menos assim de entrar na escada rolante, foi aí que a gente percebeu: nossa, esse carrinho não vai subir. E o que eu pensei naquela hora? Bom, eu vou tentar virar o carrinho de lado. Se de frente ele não dá por causa dos degraus, né, que são pequenos, curtos, eu vou virar o carrinho de lado e vou tentar subir com ele. Afinal a gente já está aqui, já esperou nessa fila e tal. Eu ia tentar fazer isso, mas foi aí que um homem, uma pessoa que a gente nunca viu na vida, que também estava naquela fila, começou a falar da pior maneira comigo, com a gente. Olha, o que você está fazendo com esse carrinho aí? Ele não sobe e tal. Ele falou da pior maneira possível, com o pior tom possível. E foi aí que eu perdi a paciência. Porque até então eu estava administrando todos os estímulos de estresse, mas a forma como aquele homem falou comigo, as palavras que ele dirigiu a gente, conseguiram me tirar do sério. E foi aí que eu perguntei: olha, com quem você acha que está falando? Eu olhei para ele assim, ele estava um pouco distante de mim. E aí, ele também já alterado, começou a responder coisas que vinham à mente dele, e eu tirei a atenção dele para que a gente pudesse sair da fila e corrigir ali o nosso erro. Mas a história, o que aconteceu, não parou por aí com a gente. Por quê? Porque mesmo com nós saindo da fila e seguindo o nosso caminho para subir pelo elevador, aquele homem na escada rolante, já no meio, lá para cima, começou a olhar: olha o que você fez, está passando vergonha, isso, aquilo. Ele começou a, novamente com palavras, nos irritar mais ainda. E eu fiquei totalmente envolvido naquelas provocações que ele fez. Naquele ponto, eu já não conseguia raciocinar tão bem sobre a melhor resposta que eu poderia oferecer naquele momento, para o meu bem, para o bem da minha esposa e também para o bem social, para o bem externo, enfim. Mas sinceramente, se aquela situação progredisse e tomasse mais corpo,
eu não sei o que eu faria. Eu realmente sairia do meu sério, porque naquele momento eu tinha saído do meu estado de paciência, de serenidade, de controle total da situação. Eu trago essa história, esse fato que aconteceu comigo aqui para você, para que a gente comece, a partir desse exemplo, a entender o que acontece para que nós permaneçamos ou nos tornemos em algum momento de nossa vida, em alguma situação, no nosso dia a dia, pessoas irritadas e impacientes. E esses momentos, esses processos que nós vivemos, eles não são apenas flashes, apenas recortes da nossa história. Deixa eu te explicar melhor o porquê que eu fiz essa comparação. Porque toda irritação, toda impaciência, ela é um processo, é uma construção, melhor dizendo, que faz parte de uma consequência do acúmulo de vários e vários estímulos. Bom, primeira coisa que nós precisamos entender. Primeiro tópico aí. Primeira questão mais importante é entender a irritabilidade e a impaciência, pois precisamos entender os sentimentos. Para entender X, a irritabilidade e a impaciência, nós precisamos entender os sentimentos. Esse é o primeiro passo. Por quê? Os sentimentos que são frutos dos nossos pensamentos que produzem em nós os hormônios de cortisol, de irritabilidade, de estresse, e que a partir do momento que são acumulados, mesmo que nós não tenhamos total consciência disso, é que irão nos tornar pessoas a ponto de explodir a qualquer momento. É somente com o acúmulo que isso acontece.